A paz do Senhor, irmãos. Você já pôde sentir a presença de Deus nesta noite? Que testemunho maravilhoso, né? Os propósitos de Deus sobre a nossa vida. A gente pode errar o alvo, a gente pode fugir da rota, mas o Senhor sempre nos traz de volta para vivermos o propósito dEle para as nossas vidas. Aleluia! Que palavra maravilhosa. Quero te convidar, se for possível, ficar de pé. Você vai ficar um tempo assentado, aí no mínimo uns 30 minutos. Reverência à palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, dos versos 5 ao 8. Olhar para o Gleibe, porque depois ele põe umas fotos que o irmão já viu, né? Amém, irmãos? Gênesis 45, 5 diz assim: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesta noite, fale aos nossos corações. Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor quer que os teus filhos vá para casa nesta noite, com uma certeza, com uma convicção de que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas através da tua palavra a cada dia, a cada momento em que nós paramos para ouvir a tua palavra. O Senhor tem um maná novo para cada um de nós. Fala aos nossos corações o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis estar assentados. Marcão começou a falar de José. Eu falei, Senhor, confirma a palavra. Confirma, Senhor. E eu quero falar com os irmãos hoje, continuando, falando sobre viver os propósitos. Quando nós vivemos o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, a gente precisa entender que isso precisa ser uma meta diária. Eu preciso querer viver os propósitos do Senhor todos os dias. Porque o projeto inicial do Senhor não mudou. Aquilo que foi escrito quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe, quando de uma forma terrível e maravilhosa você foi formado, não mudou. O propósito de Deus para a sua vida ainda é o mesmo. E essa busca, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. Em cada um dos nossos bate-papos com Deus, em cada uma das nossas conversas diárias, eu preciso trazer à memória qual é o propósito de Deus para a minha vida. Só que os desafios dessa vida terrena, irmão, e não são poucos, porque o Senhor nos avisou que nós teríamos dificuldades, mas nós não estaríamos sozinhos. Muitas vezes faz com que a gente não enxergue o propósito adiante de nós. Hoje nós estamos no nosso 4º encontro. E durante as 3 ministrações anteriores, eu tenho visto que o Senhor tem despertado a igreja do AD América 2 para viver o propósito dele para nós, enquanto igreja e enquanto indivíduo. Em cada uma das palavras que eu fui anotando, em cada um dos ensinos que eu fui trazendo para mim, o Senhor falava comigo. Eu tenho um propósito com você no individual, mas eu também tenho um propósito com você na comunidade. Pastor Brenner falou no primeiro sobre o processo do propósito. Foi a abertura da nossa campanha. Ele disse o seguinte: olha,
nos planos de Abraão não estava o sacrifício de Isaac. Nos planos de Deus, sim. Deus precisava provar a fé de Abraão, para que Abraão pudesse aceitar o que estava por vir. Para que ele pudesse viver o propósito dele, ele precisava demonstrar a total confiança que ele tinha no que Deus estava por fazer. Pastor Luiz veio e falou sobre as escolas que nós aprendemos enquanto estamos no caminho do propósito. São escolas que eu e você vamos passar independente se nós queremos ou não. Agora, um conselho que ele nos deu: escolha aprender com uma escola e viver o propósito. Missionária Cris, semana passada, diz que existe dentro do propósito um destino. E entre o processo, entre a escola e entre o destino, eu quero trazer para os irmãos como aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Como? O que fazer? O que fazer para viver esse propósito? Quais são as ferramentas à luz da palavra de Deus que nós precisamos ter, irmãos, para quando chegar a dificuldade, para quando o levante chegar, para quando o inimigo fechar os nossos olhos e a gente não enxergar o Deus que nós servirmos, nós possamos lembrar de quais ferramentas, de quais versículos, de quais palavras nos vai fazer voltar e entender: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Isaías 55, dos versos 8 ao 11, vai dizer: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. No propósito do Senhor para a sua vida, no propósito do Senhor para a sua vida, é muito maior do que aquilo que você pensa ou imagina. E é claro, irmãos, que o inimigo das nossas vidas não vai ficar de braço cruzado vendo você viver o propósito do Senhor para a sua vida. Ele vai fazer o que tiver ao alcance dele. José sonhou com o que estava por vir. A passagem que nós lemos, José já era governador, mas lá atrás ele sonhou com o que estava por vir. Só que José nunca imaginou que seria tão grandioso. José nunca imaginou o processo que ele teria que passar. José nunca imaginou quais seriam as escolas que ele teria que frequentar. A escola da prisão, a escola da escravidão. Mas ele decidiu aceitar o propósito. E é isto que eu gostaria que você levasse para a sua casa hoje. Viver o propósito é saber que, da mesma forma que o Senhor foi com José, da mesma forma que o Senhor guardou a integridade física de José, Ele é comigo e Ele é com você. Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Irmãos, e é incrível. José chega no Egito como escravo. E José termina os seus dias como um exímio administrador. José termina a história dele com um legado gigantesco para aquela geração.
E a história de José, irmãos, não ficou só lá. Ela atravessou o tempo. E nós estamos aqui hoje, eu e você, estudando a vida deste homem e aprendendo com ele. Deixa eu te falar, o seu propósito não termina com o fim da sua vida. Encare isso, irmãos. O seu propósito mesmo individual abençoe a muitos, aleluias. Mesmo o seu propósito sendo seu, só seu e do Senhor, Ele abençoa a igreja a qual você está inserido. O seu propósito abençoa a sua casa. O seu propósito abençoa o seu trabalho. Aonde José chegava, o propósito dele se evidenciava. Simplesmente porque ele decidiu aceitar o propósito. Quando não aceitamos o propósito, irmãos, o processo se torna árduo. Nós cantamos aqui, o fardo do Senhor, ele é leve. O fardo do Senhor não é pesado, irmãos. O fardo do Senhor é leve. José poderia ter se tornado um escravo relapso. Poderia ter se tornado um escravo que não daria ao seu senhor o que o Senhor esperava dele. Mas já que ele era escravo, ele faria o seu melhor como escravo. O problema é que nós sonhamos e almejamos os nossos projetos. E sonhar é bom, irmãos. E eu quero te desafiar a sonhar grande. Porque sonhar grande dá trabalho, irmão. Sonhar pequeno também dá trabalho. Então escolha qual é o trabalho que você quer enfrentar. Mesmo diante dos tropeços, mesmo diante dos levantes, José não se afastou do propósito dele. José não deixou Deus de lado. José não se afastou das verdades que ele tinha guardado em sua vida. E eu quero te desafiar uma coisa, irmãos. Nós temos tido tanto alimento recentemente. De vez em quando eu sento, eu pego lá os meus papéis, pego a minha agenda e vou lendo tudo que o Senhor tem falado através da palavra na nossa igreja. E eu começo a ver que uma palavra tem se confirmado com a outra. Os louvores muitas vezes vêm antecedendo a palavra e você fala, eu não acredito. É o propósito, irmãos. Uma só linguagem, um só corpo. Comece a notar o que você ouve aqui. A neurociência diz que a gente grava apenas 5% daquilo que a gente ouve. 5%, irmãos, é muito pouco de 40 minutos de ministração. Mas a neurociência diz que aquilo que você anota e relê após algumas horas, você já consegue gravar 40%. Comece a anotar o que Deus tem falado aqui nesse púlpito. Comece a anotar o que o Senhor tem derramado sobre a igreja do AD América. Comece a vivenciar, comece a ver os propósitos do Senhor a cada dia na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu faço isso, eu entendo que eu vivo o meu propósito não é pela minha força. Eu vivo o meu propósito não é pelo meu querer. Eu vivo o meu propósito porque o Senhor é quem faz. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é dEle. Aceitar o propósito, irmãos, só é possível se haver fé na nossa vida. Filipenses 2:13, projeta para nós aí Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. É Deus, segundo a sua boa vontade. É Deus, irmãos, não é eu, não é você. É o Senhor que efetua em nós. E nós precisamos entender, irmãos,
que se nós não tivermos fé, Hebreus 11 vai falar tudo sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sabe, irmãos, tem dias nas nossas vidas em que a gente levanta e parece que a fé continua deitado na cama. Tem dia que a gente levanta e você fala assim: Senhor, aonde tu estás? Tem dia, irmãos, que a dificuldade é tão grande que exercer a fé precisa ser algo racional. Eu preciso usar a minha razão, eu não posso usar a minha emoção. Que a minha emoção diz: volta para a cama, cobre a cabeça e fica lá, vai chorar as tuas mágoas. Mas nós aprendemos lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela precisa ser razão. Eu preciso olhar para a minha dificuldade, eu preciso olhar para o tamanho do meu problema e entender que eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas Ele faz. Eu estou sem força, mas quando eu estou sem força, eu digo: eu sou forte. Eu sou forte porque o Senhor é quem está comigo. Isso é razão, irmãos. E quando eu começo a exercer a fé, eu sou levada a um próximo nível. Eu sou levada a uma próxima fase. Qual é a fase? De maior intimidade com Deus. De maior intimidade com Deus. E quando eu chego a esse próximo nível, irmãos, a minha fé é evidenciada. Mas, irmã Alessandra, como então aceitar esse propósito? Como olhar para a dificuldade e aceitar que aquilo é propósito do Senhor? Como olhar para uma situação que foge do meu controle e deixar tudo na mão de Deus? A gente quer agir com as nossas próprias mãos. Eu sou assim. Quando eu me vejo, eu já tomei atitude, já falei o que não devia, já estou fazendo sem pensar. A impulsividade. Então, irmãos, eu quero trazer para os irmãos 3 atitudes de fé, 3 ferramentas de fé, que nós aprendemos com a vida de José, e que é tão presente para os nossos dias hoje. Parece que foi escrito no jornal desta manhã. Primeira ferramenta que nós precisamos ter para aceitar o propósito do Senhor: tenha mentalidade de gigante. Não adianta eu ter uma palavra bonita, não adianta eu vir aqui com palavras rabiscadas, não adianta eu ter uma eloquência grande, se o meu pensamento ainda for de gafanhoto e não de gigante. Toda mudança, ela precisa começar na nossa mente. Se eu quero viver o propósito, se eu quero aceitar o processo do propósito na minha vida, eu preciso mudar a minha mentalidade. José chega no Egito, irmãos, mas a mente dele não foi contaminada pelo processo que ele estava vivendo lá. Ele sabia quem ele era, ele conhecia a sua identidade, ele sabia qual era o Deus que ele servia. O problema é que a gente se deixa envolver com as circunstâncias do dia a dia e de repente a gente esquece a nossa identidade, a gente esquece quem é e deixamos de lado o Deus que tudo pode. Não é Deus, eu amo a palavra que diz que não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Deus permanece no mesmo lugar. José, mesmo na escravidão, continuou acreditando que ele era filho amado. Eu sou José, eu tenho uma identidade, eu não vou pecar, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso me envolver com as coisas daqui. José tinha a mente focada. Irmãos, trabalhar dá trabalho, é difícil. Ficar em casa também é difícil.
Concorda? Fazer academia é difícil, irmãos. Eu não gosto. Mas não fazer também é difícil. Se divorciar dá trabalho, é difícil. Se manter casado também é difícil. Ter filhos é difícil. Não ter filhos, a velhice também será difícil. Então escolha, irmãos, qual é o difícil que você quer. E modele a sua mente. Tenha mente de gigante. Questione-se. O problema é que a gente deixa a nossa mente ser alimentada por todos os pensamentos ruins. A gente não questiona os nossos pensamentos. Nós estamos com uma mente cauterizada, irmãos, por tanta coisa ruim. É tanta notícia desnecessária. Que de repente você vê que a sua mente não consegue mais ser sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. As coisas que fogem do seu controle, não fugiu do controle de Deus. As coisas que fogem das suas mãos, não fugiu das mãos de Deus. Mentalidade de gigante, irmãos, é atitude de fé. Sabe quando você está angustiado, que você está pensando, meu Deus, por quê? É você começar a questionar a sua mente. Por que eu estou pensando nisso? Peraí. Jesus morreu pelos meus pecados. Ele prometeu estar comigo em todo o tempo. É uma promessa dele, ele cumpre as promessas dele. Ele não me abandona, ele não me deixa. Quando você começar a questionar o seu pensamento, tenha certeza que a sua visão da vida, a sua angústia, a felicidade há de chegar. Sabe por quê, irmãos? Não é a circunstância que nós estamos vivendo que nos define. Quem nos define é Deus. Quem nos define é o Senhor Jesus. É o Senhor. Filipenses 4:8 vai falar sobre isso, sobre a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Tenha mentalidade de gigante, irmãos. Você é filho amado, você tem um Deus que defende as suas causas. Tenha um pensamento diferente. Sem essa atitude de fé, sem essa ferramenta, nós vamos sucumbir às circunstâncias à nossa volta. Nós vamos, irmãos. Sem atitude de fé, de ter uma mente diferente. Se eu não lembrar a todo tempo que foi pago por mim um alto preço, se eu não lembrar a todo tempo que é o sangue de Jesus na minha vida, eu não terei essa mentalidade. Segunda ferramenta, posicione-se. Eclesiastes 11:4 vai nos falar que enquanto você observa o vento, você nunca vai semear. E enquanto você fica olhando as nuvens, você não vai colher nada. Sabe, irmãos, alguém que nunca toma decisão? Você já conversou com alguém que você fala assim, vamos fazer isso? Você que sabe. Vamos comprar isso? Você que sabe. Irmãos, cansa. Desanima. Causa indignação. A pessoa nunca toma uma posição. Nós estamos vivendo dias em que crentes não se posicionam diante da situação, não se posicionam diante do mundo, e vai vivendo, vai empurrando, vai sobrevivendo, enquanto nós somos convidados para viver intensamente, porque dele jorra a água viva, a água que mata a nossa sede. Só que o Senhor não vai lá no seu canto, na sua cara amarrada, no seu braço dobrado, te sacudir e dizer, levanta, toma uma atitude, faz alguma coisa. Não, irmãos.
José foi notado enquanto ele era escravo. Por que será? José foi notado enquanto ele estava na cadeia, porque ele se posicionava onde ele chegava. Seja alguém notável no seu trabalho. Seja alguém notável na sua família. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Irmã Alessandra, mas eu não sei pregar. Não, irmão, não precisa de pregar, não. As suas boas palavras, as suas boas ações, aquilo que você vive, demonstra o seu posicionamento. Para de ficar esperando as coisas acontecer. Sabe aquele desenho antigo? Oh céus, oh vida. Eu tentei lembrar o nome do desenho, mas não é da minha época. Mas não tinha um bichinho que vivia reclamando: oh céus, oh vida. Posicione. Problema, irmãos, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Enquanto você reclama do seu problema, o problema continua lá. Aí nós voltamos para a escola do pastor Luiz. Você vai ser reprovado de ano, irmão. Você vai ficar na escola até você aprender. Até você aprender para viver o seu propósito. Então posicione. Quando algumas coisas começam a apertar muito lá em casa, eu disse: Senhor, qual que é o propósito? Eu quero entrar logo no processo, Senhor, para terminar e chegar ao final. Aceitar o propósito, irmãos, requer de nós um posicionamento. José tinha todos os motivos do mundo para ser alguém reclamão, rebelde. Tinha não, irmãos? Revoltado, cheio de mágoa, cheio de drama. Os irmãos venderam ele. Irmãos de sangue, não era qualquer um não, irmãos. Mas se ele tivesse, irmãos, vivido no cantinho dele, de braço cruzado, chorando as pitangas, reclamando de tudo, ó céus, ó vida, que nada para ele acontece, ele não teria chegado governador. Nós não estaríamos conhecendo a história dele. Posicione e veja o Senhor endireitando os seus caminhos, irmãos. Posicione como uma atalaia da última hora e veja o Senhor abrindo as portas. Posicione, irmãos, e veja simplesmente o Senhor cuidando dos detalhes da sua vida. Porque te abençoar traz prazer para o Senhor. O Senhor fica feliz, irmãos, em te ver bem. Abençoar é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E o terceiro ponto: tenha compromisso. Tenha compromisso, irmãos, com o seu propósito. Tenha compromisso com o seu propósito, irmãos. Vidas dependem dele. Algumas pessoas dependem do seu propósito. Propósito, irmãos, é como promessa. Compromisso é como promessa. É dar a sua palavra a outra pessoa. Tenha compromisso. Quem foi que te deu o propósito para a sua vida? Responde essas perguntas para você mesmo. Você tem liberdade para decidir se você quer ou não viver o seu propósito? Eu posso decidir hoje: não quero viver o meu propósito. A nossa vida, irmãos, vai ser melhor se nós de repente abandonarmos o nosso propósito. Nós vamos ter paz, vamos ter tranquilidade se de repente a gente deixar o nosso propósito de lado. Incrível, irmãos. Eu sou apaixonada pela área da saúde. Apaixonada. Minha primeira formação, enfermagem. Meu emprego como enfermeira, 0. Qual era o propósito do Senhor, irmãos? Ensinar. Ensinar. Eu tenho uma missão, irmãos, com cada aluno dentro da minha sala de aula. Hora que eu fecho a porta da minha sala de aula, ali eu tenho total liberdade para ensinar Jesus a cada um deles. E enquanto eu viver, irmãos,
E enquanto eu viver, independente da escola onde eu estiver, eu não deixarei de falar de Jesus aos pequeninos, aos adolescentes. Porque é a minha missão, é o meu propósito. Eu abri mão de um grande sonho pessoal. Eu sonhava com a área da saúde, irmãos, ainda sou apaixonada. Mas Deus me deu uma nora que alimenta o meu sonho através da vida dela. Mas eu ainda sou apaixonada pela área da saúde, eu ainda pesquiso, eu ainda estudo. Mas eu decidi viver o propósito do Senhor para a minha vida. Eu amo o que eu faço. E quando eu lido com alguma criança que está enfrentando problemas, separação de pais, abuso sexual, e aí eu lembro, eu agradeço o Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, eu tenho um compromisso. Então eu me posiciono. Então eu me posiciono, irmãos. Aceite o propósito do Senhor para a sua vida. Deixa eu te falar, dói menos. Porque senão você vai continuar dando murro em ponta de faca. Vai continuar dando murro em ponta de faca. E o Senhor vai te direcionando. O Senhor vai te direcionando. Até que você possa viver totalmente o seu propósito. E deixa eu te falar, o que você mais ama. A missionária Cris falou sobre isso semana passada. O que você mais ama é o indício do qual é o seu propósito. Aquilo que mais te indigna nesse mundo é o indício do seu propósito. As situações que o Senhor vai convergendo à sua volta é indício do que o Senhor tem para fazer com você. Quando nós lutamos, irmãos, contra o nosso propósito, eu quero que você anota isso para você e depois reflita lá na sua casa. Quando eu e você lutamos contra o processo do propósito, em aceitar o propósito, nós sentimos um cansaço extremo. Um cansaço, irmãos, fora da realidade. Nós sentimos uma insatisfação pessoal. Nada nos satisfaz. E nós estamos a todo tempo distraídos. Isso é um indício de que você está vivendo fora do seu propósito. No entanto, irmãos, quando nós aceitamos o processo e o propósito, nós estamos focados, nós somos alguém que foca em alguma coisa e aquilo acontece. Nós sempre estamos motivados. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos organizar isso? Vamos. Você sempre está ali. E na maioria das vezes as suas decisões são assertivas. Porque você está vivendo o propósito. Então, irmãos, quando nós estamos vivendo o propósito e a gente aceita vivenciar o propósito, os levantes não roubam a nossa paz. As crises, irmãos, não geram medo em nós. As ansiedades ficam apenas nas expectativas. E as dores causadas pela amargura são palavras de cura para quem está à nossa volta. Só existe um plano. Não tem plano B. Só existe o plano A para você. E o plano A, sem Jesus, é impossível viver o propósito. João 15:5 diz: porque sem mim nada podeis fazer. Quero te convidar neste momento a ficar de pé. O Senhor hoje, irmãos, te chama para bem pertinho dele. O Senhor hoje te chama e te diz: filho, filho, aceite o meu propósito. Aceite o processo que você precisa passar para viver o propósito que eu tenho para você. Sabe por quê? Os planos que eu tenho para você são muito maiores do que o que você tem para você. E ele diz: deixa eu te mostrar o plano original. E quando, irmãos, nós entendemos o plano original do Senhor, não existe falha. A nossa mente, irmãos, precisa ser mudada. Tenha mentalidade de gigante nesta noite. Posicione-se. Tenha um compromisso com aquilo que o Senhor tem colocado como missão
vejo o quanto é lindo viver o propósito do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada melhor nessa vida, nada, do que aceitar viver os propósitos dele. Eu quero te convidar neste momento. Nós vamos declarar que não